Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Hoje aqui, mais uma vez, junto com você e contando com a sua participação. Porque, afinal de contas, nós não temos como trocar ideias se não for com você aí. Então, nós precisamos da sua participação. Entre em contato conosco através do Facebook /Trocando Ideias ou do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Mande as suas dúvidas, os seus questionamentos, aquilo que você gostaria de saber, algum assunto da atualidade, que nós estamos aqui para ajudar a responder. E como eu sempre digo, aquilo que a gente não souber, a gente vai atrás de saber para depois te responder. Tá certo? Mas participe conosco. Venha fazer parte deste programa, venha trocar ideias, venha entender um pouco mais sobre a igreja, mas também sobre a realidade cristã, a visão cristã para o mundo de hoje que anda tão conturbado. O programa não acontece sozinha também aqui no estúdio, porque eu tenho sempre a colaboração do professor Felipe, que está aqui conosco mais uma vez. Boa tarde a todos. Uma alegria poder. Só por ti, Jesus? Aqui de novo. O professor estava assim, só por mais ti. uma vez. Que bom. E a Lu, que diz que já está bem agitada hoje, gente, que já trabalhou bastante, mas operário é assim, né? Operário de última hora, né? Aqui não tem última, você está na primeira até a última, né? É verdade. É de toda hora, operário é de toda hora. Então, é isso, né? Não é tanta participação, mas é o partilhamento, né? Então, como você falou, vamos pedir a participação de todos, porque seja jovem, até criança, adultos, idosos, de longe, de perto, né, Carla? É tão gostoso. Nós sabemos que a família é tão grande. Hoje mesmo recebi um abraço de Campos Novos de Cunha. Olha que delícia! De uma sócia ainda no tempo que a Canção Nova, como rádio, foi fundada em 1980. Recebi um abraço do Embaú aqui, próximo a nós também. Como tanta gente manda um abraço desse Brasil tão grande, de tantos outros lugares e nações. Sempre essa expectativa, né? De sermos família, e família troca ideias. Às vezes até ferve um pouquinho. Tem que ferver. Tem que ferver para ajeitar. É sério, porque a gente não é obrigado a ter a mesma opinião, né? A gente tem que também, às vezes, discordar um pouco para criar, porque isso também faz a gente crescer, né, professor? Verdade. Você falando em família, daqui em Campos Novos de Cunha, no Embaú, eu lembrei que hoje cedo eu recebi no WhatsApp um link de um rebanhão em Cruzeiro, que simplesmente estava você e a Isabel Cortez rezando, porque hoje seria aniversário natalício da Isabel Cortez. Então, eu fiquei lembrando, porque o nosso povo, era comecinho de rádio, né? Então esse povo muito unido a nós, que nos sustentou, né? Que nos alavancou e está aí até hoje, graças a Deus, hoje muitos mais se uniram aqui à missão da Canção Nova. Mas o professor também lembra bem disso, né? Daqueles tempos de outrora. Começo, né? E a gratidão, né, para tanta gente. Se a Canção Nova acontece hoje, se a gente diz sempre que a Canção Nova está para as nações, né? Nós estamos graças aos antigos, aqueles que já estão no céu e outros que ainda nos acompanham, mas não tão ativos como antigamente, mas fiéis. Como eu quero até agradecer, exemplo, você, a Cris, que é a nossa superintendente da TV, está recebendo hoje um sacerdote lá do Rio Grande do Sul, né, que veio conversar conosco sobre a Canção Nova ali na nossa geradora, para que também o povo do Sul, e aqui vai a nossa gratidão para a comunidade, a Fundação Fraternidade, que, Carla, você se recorda muito bem, ofereceu as retransmissoras, mais de 20 retransmissoras na época, nos anos ainda 90 e pouquinho, ou 89, por aí, né? Para que a Canção Nova enviasse o sinal dela via satélite para o Rio Grande do Sul. É tanta gente para nós agradecermos. Com certeza. Isso faz todos parte. Parceiros, né?
E a gente Todos vai os ver que parceiros. nós não fazemos nada sozinhos mesmo. Graças a Deus. E hoje também quero lembrar que sempre no final do programa Trocando Ideias, nós temos a participação de Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, respondendo uma pergunta. Então, se você tem algo que gostaria de perguntar ao bispo, mande para a gente a sua pergunta, que a gente vai enviar a Dom Orlando, vai fazê-la a Dom Orlando, e com certeza você vai ter aí a sua resposta. Tá certo? Hoje nós vamos falar com o Dom Orlando sobre a quaresma, mas é o assunto que você tiver interesse, você pode mandar para nós. Então, vamos aqui, falando em Dom Orlando, vamos começar aqui com a pergunta do Edson. Professor Felipe, ele diz assim: Santa tarde, meu nome é Edson e moro em Parnamirim, cidade do Rio Grande do Norte. Minhas perguntas são: quem é o representante do Vaticano aqui no Brasil? A CNBB ou a Nunciatura Apostólica? Somos obrigados, como leigos, a seguir os documentos da CNBB ou podemos seguir somente o catecismo e o magistério? Bom, primeiro, o representante oficial do Papa é como se fosse assim um diplomata que todo presidente tem outra, né? É o núncio apostólico. É o embaixador, né? Exatamente, como se fosse o embaixador do Papa. Ele é linha direta com o Papa. Agora, a CNBB é o colegiado dos bispos, que não é parte, vamos dizer, da hierarquia da igreja, né? O bispo ele é ligado diretamente ao Papa, cada bispo. Mas, evidentemente, quando sai um documento da CNBB, aprovado pelos bispos, normalmente, quando ele se reúne aqui em abril, aqui em Aparecida, sim, na Assembleia Anual, é um né? documento, claro, da igreja. Então, é um documento que nós temos que atender, obedecer, seguir, não há dúvida. Enquanto colegiado, né? Porque ela está ali, é algo que foi aprovado por unanimidade, certo. Não é algo pessoal, né? Inclusive, o Código de Direito Canônico da Igreja delega para a Conferência Nacional do Bispo de cada país algumas atribuições, entendeu? Porque há diferença, às vezes, de costume num país, outro país, então o Vaticano, às vezes, aí é o Papa... Coisas pastorais, deixa para a Conferência Episcopal do país determinar certas normas com o aval do Vaticano. Por exemplo, agora mesmo está sendo traduzido para o Brasil o novo missal. Quem é que está fazendo isso? É a CNBB. Então, está fazendo, um grupo, inclusive, se não me engano, o arcebispo Aparecida participa desse trabalho, né? Depois isso vai ser aprovado e vai ser usado no Brasil inteiro. Eu até quero também aqui dar minha participação nesse momento trocando ideias, isso é tão bom, né? Nós precisamos obedecer, sim, a CNBB. E até vou dizer isso que o professor Felipe disse, é importantíssimo. Quando sai um documento da CNBB, é a Igreja do Brasil, vou até dizer assim, em forma simples, que é a minha linguagem, são os apóstolos do Brasil, porque cada bispo é um apóstolo, falando para o Brasil, para a Igreja do Brasil, né? Eu me lembro um tempo até muito difícil da renovação carismática católica, que o professor Felipe deve se recordar, que nós somos contemporâneos, sobre os dons do Espírito Santo, especialmente o dom de línguas, né? Hoje é comum nós orarmos em línguas, né? Hein? Documento 53. Aí, pronto, falou em documento, o professor Felipe já traz na ponta da língua. Eu trago a lembrança, como boa mineira, né? E houve uma orientação, até que na época, para nós foi muito dura. Foi. Especialmente para o Padre Jonas, porque o Padre Jonas, ele sempre ministrou muitos dons e o Padre Jonas, ele lançou muitos leigos, né? Se recordam da tia Laura, Zé Pretinho e depois outros daí do Brasil inteiro, que não foi o Padre Jonas, mas o Espírito Santo em outros foi o Padre Marcelo, pregadores, né? Padre Marcelo e mesmo
o padre Eduardo, né, Douglas, que viajava e aplicava as experiências de oração. Então, naquele momento que estava pegando fogo, vamos dizer, do Espírito Santo, mas também essa parte ainda infantil da renovação carismática. Eu era também ali da renovação muito infantil, então era tudo muito novidade. E saiu um documento que era preciso orientar. E aí eu me lembro que o padre Jonas disse assim, olha, é para obedecer? Nós vamos obedecer, mas o Espírito Santo não nos deixará sozinhos. E obedecemos. Só que o Espírito Santo nos levou a obedecer e nos levou a obedecer a CNBB, sermos submissos, mas ao mesmo tempo ele suscitou outras formas de nós estarmos orando que não agredia e que também não vinha a desobediência. Só que o tempo passou, amadureceu, né? Graças a Deus, a própria renovação carismática, as realidades foram amadurecendo e hoje, graças a Deus, né? Os dons do Espírito Santo estão aí em toda a igreja do nosso Brasil. Então, muitas vezes é como o pai e a mãe que diz para o filho assim, olha, agora não é hora disso. Ou então precisa ser assim. Na hora a gente não entende. Que na hora a gente não entende. Range. Mas é preciso obedecer. Então eu quis enfatizar isso, porque como nós estamos numa época em que tudo é muito gelatina, né? Muito... A gelatina treme, né? Maleável, né? Questiona até os valores, questiona até a obediência, né? A submissão. É preciso, sim, por mais duro que seja. Mas, olha, o Espírito Santo nunca nos abandona, porque o mesmo Espírito Santo que orientou, que deu luzes ali para a CNBB escrever aquele tal documento, né? Porque era preciso, quem sabe, trazer uma maturidade, ao mesmo tempo fazer com que o verdadeiro brotasse, né? O Espírito Santo veio de uma outra forma e vem em socorro da nossa fraqueza para que a gente amadureça no sofrimento, na prova. E não é também só documentos difíceis de serem ingeridos, mas muita instrução, né? Dentro daquilo que o Papa, o Nosso Senhor, a Igreja, os documentos do Vaticano, vem como luz, como o professor Felipe falou, para essa nossa nação. Sim. Como quando é o CELAM, né? Que é para a América Latina. Sim. Tem os bispos do Brasil, a CNBB, e tem o CELAM, que é para a América Latina. Exatamente. E é uma das coisas que a gente precisa sempre levar em conta é que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela também está a par de toda uma realidade do país. Nós temos um país continental, né, professor? Então, e às vezes a gente julga, tá, a CNBB por aquilo que é a nossa realidade diocesana. A gente nem sempre sabe o que está acontecendo nas outras dioceses. E os bispos estão ali para representar a todos. Então acaba soltando um documento que né, para todos, mas porque está abrangendo uma outra realidade que talvez não seja a da nossa diocese, mas a gente também se adapta. Então, a gente tem que estar assim, né, essa coisa da gente obedecer, não questionar muito igual o pai, mas mais para frente a gente vai entender o porquê das coisas. E orar muito pela nossa igreja, orar muito pela CNBB, porque são muita responsabilidade, né, nas dioceses, né? Autoridade. Toda, como a Carla falou, nessa realidade continental. Que bom. Então tá aí, Edson, a sua resposta. Luzia, ela não se identificou, disse assim, gostaria de saber se eu tive perdão e o que falta para eu me sentir perdoada. Eu já fui atrás de magia negra para meu ex-marido voltar para mim. Tentei me matar, não consigo ficar perto da minha filha, abraçar, beijar. Me confessei há semanas atrás, mas não consigo sentir paz em mim. O que eu preciso fazer?
Primeira coisa é essa certeza de fé que uma vez confessados os nossos pecados, diz a palavra de Deus, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E eu gosto demais de uma palavra que diz, foi até dessa semana, na liturgia diária, que diz que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. Isto é, como uma expressão, Deus esquece daquele pecado, porque a misericórdia de Deus é eterna. Então, minha querida, é preciso trabalhar nesse sentimento de culpa que fica em nós. Nós temos dificuldade de nos perdoar, mas Deus, confessado o pecado, Ele é fiel e justo. Ele nunca mais vai lembrar desse seu pecado. Agora, nas suas orações, vai pedindo, Senhor, dai-me a graça de me perdoar. Quem sabe, não sei se você participa de algum grupo de oração, me fez muito bem na minha vida a oração de cura interior, que talvez isso muitas pessoas ainda não conheçam. Dentro da renovação carismática católica, tem aquelas pessoas ministradas para a oração de cura interior, isto é, a cura do nosso passado, entregar a Deus a nossa história e, pela força e pela graça da renovação espiritual, do Espírito Santo de Deus, você vai aos pouquinhos deixando cair em você essa certeza, Deus me ama. Se Deus me ama, Deus é fiel. E é feliz aquele que confia em Deus. Então, outra coisa que eu quero falar, que eu fiz ontem, eu li um dia desses numa revista que diz que a gente precisa dar, não sei se é 10 abraços por dia. Vocês já ouviram essa história? Também não lembro a quantidade, mas para ser feliz. Para ser feliz. E ontem eu fui numa reunião aqui no Davi, sobre os CDs da Canção Nova, até da Rogerinha, e eu fui dar um abraço nos meus 2 filhos do coração que trabalham ali, no Filipão e na Priscila. Só que eu não encontrei os 2. Aí eu abracei todo mundo ali e pensei comigo, até falei para uma das pessoas, me dá um abraço, porque eu quero ser feliz. E aí, Felipe e Carla, eu pensei comigo, eu vou abraçar todo mundo aqui do Davi. Acho que eu abracei mais ou menos umas 100 e tantas pessoas. Falei, então eu já cumpri o dia de hoje, né? Só que o Davi tem mais de 300, né? 300 colaboradores. Então, não economize abraço, abraça a sua filha. Mas será que ela vai receber o meu abraço? A gente sente aquele abraço meio frio, de repente, né, de alguém. Mas você abraça, sim. É a nossa atitude, né? Não é a do outro. Eu até costumo ter bem mais alto do que eu. Quando eu abraço ele, eu falo assim, estou fazendo alongamento. Aí abraço. Assim. Então, brinca um pouco, a vida tem que ter humor, né? Sim, sim. Se a gente leva tudo muito a sério também, a gente fica se martirizando. É preciso desarmar e começar a ver suas qualidades. Eu sei que vocês 2 devem ter muita coisa aí a mais para falar, mas é algo que me veio assim de forma prática, deixar se abraçar, deixar sorrir, né? Inclusive aumenta a juventude se a gente ri bastante, né? Sorrir e assim por diante, dá passos, seja mais descontraída para você mesmo, porque Deus fala isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas amai o próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Como eu vou amar as pessoas se eu não estou me amando? Né? Se eu não estou acolhendo o amor de Deus por mim. Então é algo que você vai fazendo progressos aos poucos. E esse progresso você vai percebendo que te deixa a sua vida ficar mais leve. Com certeza. É o perdão. É o perdão. Hoje, o evangelho de hoje é isso, perdoar 70 vezes 7. Né?
A gente tem que perdoar os outros, então tem que perdoar a gente. Já né? pensou eu me perdoar 70 vezes 7? É isso mesmo. Agora, eu vejo o seguinte, sabe, Luzia, essa questão da pessoa não se perdoar, já tendo recebido o perdão de Deus, às vezes até na confissão, isso é uma tentação. Sabe, uma tentação para tirar a paz da pessoa. São Francisco de Sales dizia, toda inquietação não vem de Deus. Não vem, porque Deus é a paz. Inquietação vem do demônio. Então, uma maneira dele tirar a paz da pessoa, a pessoa já se confessou, Deus já perdoou e ela não se perdoa. Agora, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não consigo me perdoar. Não, o se perdoar não é um ato sentimental, é uma decisão. É uma decisão da vontade iluminada pela inteligência. Então, a inteligência me diz, Deus me perdoou, eu acredito no sacramento. Então, um ato de vontade, eu me perdoo. Ponto. O que eu vou sentir, o que eu não vou sentir, deixa de lado. Porque senão a gente não tem paz, entendeu? Se a gente se guiar pelo sentimento mais do que pela razão nessas coisas, a gente não se equilibra. Tá aí, é um exercício, né? Vamos nos decidir, né, e nos perdoar. Professor, tem uma pergunta aqui, que diz assim, comprei uma Bíblia, mas não tenho certeza se é católica. Como saber quando é católico ou não? Toda a Bíblia católica tem o imprimatur. Imprimatur quer dizer autorização para que ela seja publicada. E essa autorização é dada pela autoridade da igreja. Qualquer Bíblia que você pegar tem no começo, né, aprovada por autoridade, ou um bispo, ou a própria CNBB, que tem a Bíblia da CNBB. Entendeu? Então, verifica isso. Outra coisa, a Bíblia católica, ela tem notas no rodapé. As Bíblias protestantes não têm. Então, essa é uma diferença básica também. Outra coisa, a nossa Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica. A Bíblia tem 66 livros, a nossa tem 72. Então, por exemplo, eles não têm Eclesiástico, não tem Macabeus 1, Macabeus 2, Baruque, Esther. Então, tem vários livros que eles não têm. É só ir no índice e verificar se são 66 livros ou 72 e ver a questão do imprimato. E essa das notas, achei interessante também, que essa também não sabia. Lu, vamos, nós e as famílias, né? Hoje é o nosso grande mal. Grande bem, né? Grande mal de ataque, né? O grande bem, mas é porque... Meu nome é Jorge, sou de Sumaré. Queria saber o seguinte, minha esposa ultimamente está bebendo muito e por muitas vezes falo coisas a ela, desnecessárias e pesadas, por motivo dela exagerar na bebida. Mas ela fala que vai parar e não para. Fica semanas sem beber, daí no final de semana volta e bebe. Nós temos 3 filhos, o que eu faço? Sabe o que eu acho interessante, assim, enquanto você vai aí? Que ultimamente, professor, é uma realidade que eu acho muito triste, pelo menos eu e o Cleto, a gente tem atendido vários casais ou vários cônjuges, que hoje as mulheres estão dando mais trabalho do que os homens. Na questão do adultério, na questão da bebida. É triste, né, a gente ver essa... Por causa do feminismo, né? Tudo é livre para a mulher, né? Empoderamento. Né? Agora é a minha vez, né? Porque, se ele pode, por que eu não posso? Olha, a primeira coisa que me vem é uma batalha espiritual. Porque a gente sabe, nós acreditamos no mal e ele existe. Né? Satanás e seus dardos malignos, que está como leão rodando, buscando a quem devorar. A fé cristã acredita no demônio, como os judeus também, na força do mal. Agora, sem a oração, nós não vencemos esses espíritos malignos. Não quer dizer que a sua mulher esteja com espírito maligno, mas eu quero dizer que o mal quer nos dominar com os nossos vícios. Porque ele é o mal. O vício é o mal. Então, são frutos da carne, isto é, da nossa tendência. Exemplo, a bebida, como você falou. E que se nós vamos abrindo mão, eu bebo só socialmente, né? Tem muito isso. Eu só bebo socialmente. E as famílias se reúnem para
acho que foi você que falou semana passada, uma festa de criança para beber. O que tem a criança com a festa dos adultos? É festa de criança. Por que os adultos têm que levar bebida? Para que se é festa de criança? Qualquer coisa é motivo para beber. Cada um leva seu fardo de cerveja, ou então... Eu digo isso com conhecimento próprio. Só que teve um dia que Deus tocou a minha vida, e eu que dizia, eu quero dizer para sua esposa agora, se eu pudesse estar assim com ela, dá esse pequeno testemunho meu. Eu venho de uma família que gosta de beber, que gostava. Eu tive tio que já caiu num rio de caminhonete, porque estava todo mundo embriagado. E aí, graças a Deus, pelo menos a água fria fez todo mundo despertar da bebida, né? Mas eu venho de família assim. Talvez você possa dizer, nossa, na minha família tem situações semelhantes. E eu dizia, eu falo isso no livro Eu Vi o Senhor, que quando eu morresse, eu queria chegar no céu e estar debaixo de uma cachoeira de cerveja, até as espumas. Só que quando eu comecei a perceber o mal na minha família, eu fiz um voto para o Senhor. Eu não beberei, eu não bebo, porque onde eu estiver, eu não bebo, não é porque eu não tenho vontade, eu gosto, mas eu preciso fazer isso por algo maior. Muita gente quer que a esposa, o marido, o filho deixa de beber, mas é o primeiro a comprar e pôr na geladeira fim de semana. Nós não podemos promover o mal para o outro. E nem o mal para mim. Não é que a bebida seja o mal, eu dei o exemplo. Mas, para pessoas fracas, precisa ter um remédio amargo. E o remédio amargo é a abstinência. A abstinência, primeiro, das pessoas que convivem com ela. Porque se ela, às vezes, está bebendo, é porque é social. O que tem? Né? Uma latinha, 2 latinhas, uma garrafa para aqui. Não, infelizmente, é preciso cortar. Então, eu digo isso, oração. Segunda coisa, abstinência em casa. Na minha casa não vai entrar bebida, porque se tem alguém aqui frágil e fraco, eu não vou gastar meu dinheiro com bebida. E outras iniciativas assim que podem ser feitas, porque também não adianta ficar jogando na cara da pessoa, no rosto da pessoa, palavras pesadas. Porque palavras pesadas não são bênção. Palavras pesadas é maldição. Talvez até pior. Né? Quando eu falo para um filho, você é um beberrão, você é isso. Você não vale nada. Você não vale nada. Olha aí, tá vendo? Você falou que ia largar, aí você é um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí vai ficando, porque vai pesar um sentimento de culpa sobre a pessoa. Ela vai ficando cada vez mais complexada. Eu não consigo mesmo. Eu não vou dar conta. E aí, é um motivo ótimo para a tentação entrar também, para causar divisão na família. Eu vi a minha mãe vencer com o joelho em terra. Minha mãe, quando eu falo meu pai, mas especialmente a minha mãe. E a oração pelas madrugadas. Quantos de nós saíamos de casa e voltávamos bêbados? Enquanto a gente não chegava, a nossa mãe não saía da oração. Vamos olhar aquelas pessoas que, pela oração, elas conseguiram o milagre. E se você tem na sua casa uma geladeira, procure não colocar uma cerveja dentro. E se você gosta de vinho, que às vezes o vinho não é da geladeira, ou outra bebida, uma bebida destilada,
que alguém vem e compra e dá de presente, eu acho muito bonita a atitude do Eto. O Eto, professor Felipe, ele deixou de fumar, de beber, há mais de 30 anos atrás. Ele nunca mais pôs um golo na boca. E outra, quando ele ganha, se é um vinho bom, ele dá de presente. Ultimamente, ele tem dito, nem de presente eu vou dar. Porque para quem eu estou dando, não está edificando. Tem que dar para quem edifica, que vai saber beber sobriamente. Que tem pessoas que sabem beber sobriamente, mas tem pessoas que não conseguem. Por isso que existe aí o Alcoólatras Anônimos, Felipe. Sim. Quanta gente que nós vimos, né? A gente tem aqui na Canção Nova, vários testemunhos de pessoas que começaram a frequentar humildemente, tem que ser humilde. Ir lá na reunião, procurar onde acontece os Alcoólatras Anônimos, quem sabe é uma boa saída também para você, para sua esposa, essas orientações que a gente vai percebendo que na vida a gente vai aprendendo. Você falou do AA, eu lembrei também do Alanon, né? Porque além do AA, tem o Alanon que é para a família. Então, às vezes a pessoa não vai, mas a família, como saber lidar com isso? Procurem na sua cidade também, porque pode te ajudar bastante. Desculpa, professor. Então, uma coisa que eu aprendi, eu não sei se foi com o padre Jonas ou se foi com o padre Robert de Grande, lá naqueles primeiros encontros que havia, né? O padre Robert de Grande, quando vinha lá no começo, ele disse uma coisa muito interessante uma vez, falando dessa ação do mal na nossa vida, a tentação, né? Às vezes a tentação, às vezes a opressão, chega até possessão. Mas ele fala uma coisa interessante, que o mal, ele procura um ponto de apoio na natureza. Você entende? Por exemplo, você vai ter uma infecção se você tiver uma ferida. Aí o bicho desce na ferida e infecciona. Então não adianta você só ficar espantando o bicho, você tem que curar a ferida. Entendeu? Para que não seja um foco de infecção. Isso acontece na alma também. Entendeu? Então, a gente sabe o seguinte, que todos esses vícios, a maioria deles é uma fuga. É uma fuga. Eu trabalhei 10 anos lá com drogados, lá na Casa de Betânia, hoje Casa de Betânia. É o rapaz, às vezes, é a pessoa, às vezes, sensível, que ficou carente demais, que ficou judiada pela vida. Aí ela vai perdeu alguém, né? Ela vai buscar uma compensação. É compensação psicológica, entendeu? Então a bebida, a droga e outra violência, sabe? Essas adrenalinas loucas que se procura, é fuga. Então é preciso tratar a ferida da alma. A mulher é muito mais sensível que o homem. A mulher se fere com mais facilidade. Então, muitas vezes ela vai buscar, às vezes, numa bebida, uma compensação. Então, tem que ver também o que está subjacente a tudo isso. O que tem na vida dessa esposa que está deixando, fazendo ela, entendeu? Eu lembro, a minha esposa fumou muito tempo, mas eu percebia. É só ela estar nervosa que na hora acendia um cigarro. E foi por São José que ela largou. Já dei esse testemunho muitas vezes, só pela oração que ela largou. Sentimento de rejeição. Então, é preciso, às vezes é preciso uma terapia de oração, uma terapia psicológica. Sim, várias. Entendeu? Porque para tratar do corpo, porque a pessoa é corpo, alma e espírito. Então, tem que tratar as três coisas. Tem que tratar. Corpo, a razão e a espiritualidade. E não desistir. E com paciência, com calma, isso. Né? Não perder a linha com ela, não desistir, isso que você falou, não ofender, não falar bobagem, não. Olha, eu vi minha esposa fumar 35 anos, mas eu vi ela largar do cigarro. E eu confirmo, porque eu vi a sua paciência e também vi a vitória da Zila sobre o cigarro. E como é que ela largou de fumar? Ela estava lutando para deixar de fumar, por quê? Porque ela ia lá na Casa de Betânia trabalhar com os drogados. E lá não podia entrar com cigarro. Claro, não pode. Um cigarro onde você está tratando de um dependente químico. E aquele era um desespero. Então, no dia de São José, 1º de maio, eu falei, Zila, vamos à procissão de São José, ali em Lorena.
e depois você vai entregar esse cigarro para São José. Nós fomos, ela entregou, nunca mais fumou. Eu até escrevi um livro sobre São José, uma promessa que eu tinha feito. Eu lembrei do seu livro, agora. Eu até prometi a São José que eu ia escrever um livro, O Glorioso São José. Fui pesquisar a vida dele profundo, em agradecimento, sabe, foi um milagre. Mas foram 30 e tanto. Ela começou a fumar com 14 anos de idade. Eu também. Naquele tempo se fumava muito, né? Então tem que ter paciência, oração, terapia e a graça de Deus. E sabe, professor Felipe, eu quero até dar uma dica. Nós vamos ter aí um encontro, eu não sei de onde é essa pessoa que está conversando conosco, mas outros também. Nós vamos ter aqui, se eu não me engano, é a próxima semana, o acampamento na Trilha da Cura. De Betânia. De Betânia. É essa semana? Essa semana. Inclusive eu vou participar, se Deus quiser, vou fazer a oração da manhã. E é muito importante vocês dois estarem juntos para uma leitura, para uma oração, acompanhá-la. É importante você ser companheiro. Essa trilha da cura, né? Então, eu dou essa dica aí de convidá-la para assistir esse acampamento ou para vir. Os livros do Padre Léo também. Nós temos aí uma literatura vasta do Padre Léo, porque, inclusive, o primeiro dele é Viver em Betânia, né? Então, a experiência do próprio Padre Léo, que hoje está aí na eternidade por nós, né? E que ele viveu todas essas fases da sua vida. E que tem até uma casa, né? Várias casas em todo o nosso Brasil, para tratar dessa doença, que é a dependência química. Então tá aí o convite para você trilhar aí o caminho da cura. Professor, nós estamos quase já no final, né? Daqui a pouco tem Dom Orlando. Eu quero fazer uma dobradinha com o senhor, porque são dois assuntos parecidos. A primeira pergunta, ela tem nome, vamos dizer assim, que é o Alexandre Farias. Ele diz: eu gostaria de saber por que na quaresma não se toca o sino durante a preparação da comunhão. E depois tem uma outra que diz que sempre soube da importância do jejum na quaresma, mas esse ano estou ouvindo que não existe necessidade do jejum. Eu faço o meu jejum ou não? O que vocês acham? Bom, primeiro a questão do sino. A igreja procura na quaresma silenciar mesmo, para criar um clima de meditação. Por isso que não se reza o glória, não se reza o aleluia, né? Na liturgia. E aquele sino mesmo, né? Alguns trocam pela matraca, né? Matraca é aquele, não sei... Aquela madeira que faz... É um som feito com madeira, madeira que bate, não é metálica. Especialmente na via sacra, né? Na oração. Exatamente, mas qual é o sentido daquilo? É um sentido assim de reflexão, de silêncio, de meditação. Esse é o sentido, né? Bom, a outra pergunta, a questão do jejum, a igreja nunca aboliu o jejum, pelo contrário. Né? A igreja coloca como remédios contra o pecado, jejum, esmola e oração. Inclusive hoje, na liturgia das horas, tem um texto belíssimo de São Pedro Crisólogo, onde ele fala assim: a oração consegue a graça, o jejum a torna possível e a misericórdia a recebe. São Pedro Crisólogo, doutor da igreja. Está na liturgia das horas de hoje. Então a igreja nunca aboliu o jejum. Ela coloca o jejum obrigatório só 2 dias. Por quê? Porque a igreja, como ela sabe que tem filhos de todos os tamanhos, ela cobra o mínimo. Então é só quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Mas ela recomenda o jejum, principalmente nas sextas-feiras, que é o dia que a gente celebra a paixão de Cristo, né? E o jejum é muito importante. A mais não vai fazer mal, né, professor? Arranca de nós as raízes do pecado. Não tenha dúvida. Junto com a oração e com a misericórdia, a esmola, então faz esse é o único remédio, que a superdosagem não vai fazer mal, né? Nós temos um livro muito bom aqui na Canção Nova, que são as práticas de jejum do Monsenhor Jonas Abib. Várias maneiras, né? As várias maneiras, e ele coloca, inclusive, como resposta o jejum na igreja, que é esse jejum onde adequado, leva, né, em consideração o doente, leva em consideração o ancião,
Sim. Então, nesse livro, Práticas de Jejum, tem um capítulo só sobre o jejum da igreja, que também pode ajudar você a entender melhor. Mas a igreja nunca aboliu o jejum e não vai abolir. Aí, vocês viram que nós temos várias dicas, né, de literatura também, para que você possa sempre se abastecer. Então, você pode procurar no loja.cançãonova.com ou ligar no 12 31 86 26 00. Né? Você tem várias maneiras aí de adquirir produtos também para alimentar a sua fé. Esse jejum a gente não deve fazer não, viu? O jejum de não alimentar a fé. Então, esse sempre deve... A fé precisa sempre ser alimentada e motivada. Então, vamos caminhar nesse sentido. Nós vamos agora ouvir Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, falando para nós um pouco mais sobre a Quaresma, já que a gente está no assunto aí também. A campanha da fraternidade neste ano de 2018 é necessária, é urgente, não aguentamos mais tanta violência. E o bonito da campanha é que ela é positiva. Não é de novo andar falando das violências que a gente já sabe, mas buscarmos a superação da violência. E para fazermos isso, creio que há dois caminhos fundamentais. Primeiro, a gente superar nossas violências pessoais, nossas agressividades, nossas brigas, nossas divisões, nossas impaciências. É tão interessante que grandes homens e mulheres, portadores da paz, profetas da paz, trabalhavam muito consigo mesmos. Eu lembro, por exemplo, de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, São João 23 e tantas pessoas que primeiro cuidavam da paz, então, interior, da paz da consciência e da paz em pequenos gestos. Isso, todos nós podemos, então, ser profetas e testemunhas da paz, cuidando da paz interior, como digo, da paz da consciência e da paz dos pequenos gestos. Agora, existe a macrovisão, vamos dizer assim, a grande visão da superação, da violência. Bom, aí, se nós não superarmos as injustiças e desigualdades sociais, estamos alimentando a guerra. Se nós não buscarmos superar o armamento da humanidade e desarmar os corações, percebendo que todos somos irmãos, a paz, ela é possível, mas tem esse preço muito alto. Então, a paz está muito ligada à justiça. E o que mais vemos neste mundo são fracassos no campo do diálogo, no campo da superação da pobreza, no campo, vamos dizer, até do desemprego. E o desemprego, ele gera muitas violências. E quando a gente pensa na violência familiar, na violência, por exemplo, dos presídios, nós não podemos esquecer que ali estão pessoas muito feridas desde o útero materno. Muitas vezes não sabem o que é um colo, não sabem o que é um elogio e crescem com grandes raivas dentro de si. E é isso que é preciso, então, trabalhar. No lugar da vingança e do ódio, o perdão. Eis a outra luz poderosa da paz mundial. A primeira, a justiça, e a segunda, o perdão, a misericórdia. E esse remédio da misericórdia e do perdão, a gente deve tomar 70 vezes 7 por dia, que quer dizer, não nos cansemos de perdoar. Então, nós vemos, sim, a paz é possível, a paz tem força maior do que a violência, porque o amor é a maior arma. E desarmando o coração,
a consciência, a memória, é claro que nós vamos então construir uma paz mundial. Por isso, então, rezemos pela paz, demos exemplos de paz, vamos ler bastante sobre a paz. É uma pena que, às vezes, nem padres e leigos, não é? Nós lemos o texto base da campanha, é belíssimo, é pé no chão, é fundamentado nas Escrituras, no magistério da Igreja. E vamos nos lembrar também, não é? Falando de paz, de São Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E ele que cuidou bem da natureza e dos pobres, é claro que é o santo da paz, e nós queremos ser também portadores da paz. E os pacíficos são filhos e filhas muito amados de Deus. E é isso que nós queremos hoje proclamar aqui, de uma maneira especial, né? Você que está acompanhando a programação do Sistema Canção Nova de Comunicação neste dia, nós estamos nos unindo à situação da Síria, né? Todos aqueles que estão sofrendo, né, ali na Síria por perseguição, por tantos mortos, né? A ONU fala em mais de quase 500 mil mortos nesse tempo todo de conflito, que a gente também não tem como confiar muito nesses dados, porque não existe nada oficial, né? Como a coisa ali, tem muita coisa camuflada também. Os refugiados que já passam de 5 milhões, então às vezes a gente fica pensando que só uma questão da paz na Síria, mas também temos que abrir os países para os refugiados. Precisamos, mas esses refugiados também merecem o país deles, né? A casa deles, não serem retirados, serem obrigados a sair daquilo que é o lugar deles. Então, que Deus possa mesmo estabelecer a paz. Mas a conversão, a gente fala, o Dom Orlando também falando muito da paz, né, falando de São Francisco, que nós possamos mesmo unir todas as nossas forças nesse dia, né, de pedir tanto a intercessão de São Francisco. O Papa Francisco tem nos pedido isso, porque tanto que na Itália o Coliseu se pintou, né, de vermelho esses dias, porque o Papa chama aquela parte do mundo ali, a Síria, o Oriente Médio, como uma terra martirizada. Então, é simbolizando todo o sangue de inocentes, porque são inocentes que estão morrendo ali na Síria. E a gente não pode ficar de olhos fechados. Nós sabemos que existem conflitos no mundo inteiro, né? A África também com várias situações, mas hoje o que está gritante, que a gente vê, e especificamente o que a gente quer rezar neste dia é pela Síria, né? Por tantas crianças, tantos órfãos de pais, mas tantos pais órfãos de filhos também, né? São várias situações ali que Deus, em sua infinita misericórdia, né? Nós que aqui temos o nosso santuário do Pai das Misericórdias, apresentar mesmo a Deus cada uma dessas pessoas, né? Que hoje precisam da oração, que precisam da misericórdia de Deus, precisam da acolhida de Deus, e pedindo assim abusadamente, eu posso dizer, a conversão desses líderes, né? Que eles possam ser mesmo convertidos de que isso não vai nos levar a lugar nenhum e que só são inocentes morrendo e que a gente não vai alcançar nada nessa vida. Então, que a gente possa, nesse momento, né, rezar aqui um pouco, a Lu pode rezar conosco, o professor Felipe, né, nessa intenção daqueles que estão sofrendo hoje por perseguição, seja ela religiosa, seja ela civil. Às vezes eles nem sabem, eu já acho que existem lugares no mundo que eles nem sabem mais por que eles estão brigando, já virou uma coisa cultural, né? E que essa cultura da morte, realmente da guerra, seja extinta do nosso meio, né? Então vamos rezar nesse momento, você que está conosco, e aqui nós colocamos todas as pessoas de boa vontade, como os anjos na gruta de Belém, eles cantavam glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade. Nós queremos fazer essa oração agora. Senhor Jesus, paz. Suplicamos. Em tudo nós damos graças a Deus, mesmo sem entender. Porque Ele é o Criador do céu e da terra, o nosso Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Jesus Cristo, nosso Senhor, que passou por essa vida fazendo bem, pregou o amor, a boa nova. Ele é a boa nova, que entregou-se por nós, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia e está conosco, intercedendo por nós ao Pai. Pela força do Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Suplicamos, Senhor, por essas intenções, pela Síria especialmente no dia de hoje, pela paz na Síria. Porque para Ti, ó Deus, nada é impossível. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós suplicamos pelo Oriente Médio. Senhor, tudo vem. Como o Senhor é Pai, Senhor, o Senhor ouve as nossas orações, interromper. daqueles que estão em tantos lugares agora. Porque o Senhor que vê o coração. Venha em nosso auxílio. Misericórdia, Senhor. Conceda-nos a vossa paz. Conceda-nos, ó Senhor, a vossa paz. Você que está na sua mesa de refeição agora, pode abaixar a cabeça se quiser. Tantas vezes nós estamos numa mesa de refeição, não lembramos de orar, até pelos que passam fome, por aqueles que estão sendo escudos humanos na Síria, criancinhas, meu Deus, nosso Deus, mulheres vítima da crueldade, da violência, homens martirizados, seu povo, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com Maria, com São José, com os anjos, que toda a milícia celeste seja por esse povo, por aqueles que o Senhor agora está abençoando. Vem, Senhor Jesus. Obrigada, ó Deus. Obrigada, Senhor. Bendito seja. Bendito seja. Que a paz é possível, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos, nós cremos. Tudo é possível àquele que crê. E nós cremos. Nós cremos no príncipe da paz. Sim, Jesus, tu que és o príncipe da paz, que é possível a paz, não só na Síria, no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Nós cremos que a paz há de reinar. Eu quero pedir também, especialmente pelas crianças, né? Tem morrido muitas crianças na Síria, temos visto cenas de pais desesperados com as crianças mortas no colo, uma coisa realmente diabólica, uma coisa que supera o natural, é realmente uma ação sobrenatural. E contra uma ação sobrenatural do mal, só Deus tem poder para agir. Amém. Então nós queremos pedir, né? Implorar a Nossa Senhora, mas aumentai a nossa, implorar aos anjos de Deus, aos santos, a intercessão dos santos, os santos padroeiros, protetores das cidades, das nações, né? Pedir a Jesus misericordioso, né?
que toca o coração, sobretudo, dos governantes, porque muitas vezes são interesses escusos, interesses egoístas, né? Interesses financeiros que promovem essa catástrofe toda, né? Que Deus toque o coração desses homens, faça na consciência desses homens sentirem a responsabilidade que tem diante de tantas mortes, de tantos crimes, né? Deus que soube tocar o coração de tantas pessoas que não eram nem judeus, nem cristãos, né? Deus sabe e pode, nós cremos nisso, por isso nós pedimos ao Senhor que toque o coração dos governantes. Estamos vendo aqui no Brasil também tantos e tantos imigrantes vindo da Venezuela, né? Precisam ser acolhidos aqui, porque vem gente com fome, né? Porque falta realmente amor na cabeça dos governantes. Falta exatamente Deus no coração, né, dos governantes. Então eu quero pedir ao Senhor nesta hora, né, que toque o coração dos governantes. Amém. Faça-o sentir na sua consciência o peso da responsabilidade que eles têm e que um dia vão ter que prestar conta diante de Deus de todo esse sofrimento de muitos inocentes. Amém, Senhor. Amém. E proclamamos a sua vitória, Senhor. Eu quero aqui, encerrando o programa, Vamos também rezar um Pai Nosso? Rezamos. Dá tempo? Dá. Rezaremos um Pai Nosso nessa intenção e lembrando que nós podemos fazer mais, né? Mais do que rezar, nós podemos estar não só compartilhando nas redes sociais as imagens terríveis, mas também colaborar, nos informarmos mais e esclarecermos tantas outras pessoas a respeito de tudo isso. Que nós possamos cada vez mais sermos solidários com aqueles que sofrem. Que esse é o grande pedido do Papa Francisco e que nós possamos realmente enxugar as lágrimas do Cristo onde quer que Ele esteja chorando. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim nós terminamos mais um programa Trocando Ideias, contando sempre com a sua participação. Se você perdeu o programa de hoje, você pode vê-lo através do Canção Nova Play. Ok? E a gente se encontra no próximo programa, com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.